Amém. Tudo bem, Verônica? A paz, tudo bem, pastor? Tudo bem, você? Tudo bem também. Boa noite a todos aí, sejam todos muito bem-vindos. Então, estava comentando, né, que é uma grande honra, né, esse momento a gente tá podendo compartilhar um pouquinho dos testemunhos do que Deus tem feito, né, na vida desse casal de missionários que está lá na Colômbia, né, eles são os nossos missionários links. Então, pela MNI, a gente trabalha 5 ênfases estratégicas. E uma delas é o links, né? Então, através do links, a gente conecta igrejas com os missionários. Então, os missionários que são da América do Sul, eles são divididos, acho que é feito um sorteio, né? E dividido missionários para cada distrito aqui do Brasil. Né? Então, às vezes é 1, às vezes é 2. O nosso é apenas o casal mesmo aqui, a Jace e o Júnior, certo? Então, esse casal a gente vai estar acompanhando por 2 anos, até 2023. Então, é muito importante a gente estar conhecendo, né? Esse primeiro bate-papo para aí assim, a gente marcar lives, encontros com as nossas igrejas locais também. Tá bom, gente? Boa noite a todos aí que estão entrando. Então, todo mundo entendeu o que é links? É uma das ênfases estratégicas da Igreja do Nazareno, né, da MNI, que procura, então, conectar missionários com as igrejas, seja pela oração, seja pela comunicação e pelas ofertas de amor também. Amém? Eu vou dar a palavra aí para a Jace e para o Júnior para se apresentarem e a gente vai fazer uma oração também para a gente iniciar. Paz do Senhor, amores. É um prazer. Eu comecei a falar, né, antes, aí me calei, porque eu sabia que tinha que esperar o povo chegar. Meu nome é Jacilene Rodrigues, Jacilene Maria de Mira Rodrigues. Também agreguei o nome de casado, que ficou uma Bíblia completa também. Nós somos de Recife, a gente já vai falar mais sobre isso, e somos missionários nesse momento no norte da Colômbia. Paz do Senhor, pelo sotaque já perceberam que sou do Nordeste. Meu nome é José Carlos Alves Rodrigues Júnior, filho segundo, amém. Teu nome é bem longo, não, o finalzinho é brincadeira. É José Carlos Alves Rodrigues Júnior, mas todo mundo só me conhece por Pastor Júnior, Júnior Rodrigues, Missionário Júnior. Se você falar José Carlos, é possível que nem mesmo na minha igreja, onde eu assisto há 20 anos, as pessoas vão saber. E tem até uma história engraçada sobre isso, na Vice João. A gente lá na Assembleia, quando eu fui receber minha primeira licença distrital, faz tempo, aí na igreja a turma me chamava de Júnior, porque eu tinha os cabelos longos e era cheio de brinco na orelha. Me chamavam de Júnior. Aí o que passou? Eu cortei o cabelo, ficou toda, aí tiraram o índio, ficou só Júnior, Juninho. E aí o que passou? Quando eu fui receber a licença distrital, aí quiseram ser formais, né? Então disseram Pastor José Carlos. E aí é muito engraçado, porque quando disseram no altar Pastor José Carlos, na Assembleia, nitidamente os cerimonialistas ficaram olhando um para o outro, dizendo: o que é José Carlos? E aí, quando eu chego, aí o microfone estava aberto, eu disse: que José Carlos é Júnior. E aí ficou até hoje, Pastor Júnior. Prazer. Então, mais fácil, é Jace Júnior, para decorar aí, ó. Não tem segredo aí, viu, gente? Então, é um prazer estar com vocês. Depois a gente vai estar falando um pouquinho mais da nossa história missionária. Nós somos casados há 15 anos. Em janeiro a gente faz 15 anos de casado. E temos 2 filhas. Depois a gente vai estar mostrando isso aí. Uma é a Radassa, que é brasileira, tem 11 anos, e a outra é a Ágata, que também a gente vai mostrar as fotos, é argentina, tem 4 anos de idade. As 2 nasceram no dia 10 de março. Mas, enfim, eu não sei exatamente como vai ser a dinâmica, então eu vou passar a devolver agora para a Verônica, e aí a gente bate. Amém, gente. Vamos orar, então, esse momento para que o Senhor conduza, né? Que o Senhor use a vida da Jace, do Júnior, para estar falando aos nossos corações, através dos testemunhos deles, né? Pelo exemplo de vida, que o Senhor abra os nossos olhos nessa noite, né? E que a gente possa cada dia mais se aproximar e ser cheio aí dessa comunhão. Amém? Vamos orar, então? Senhor Deus amado Pai, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por essa noite,
por esse momento, Senhor, que cada um dedicou, Pai, para estarmos reunidos, Senhor, para poder conhecer mais essa família de missionários, Senhor, que está servindo com excelência, Senhor, na Colômbia, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida deles, Pai, que o Senhor possa capacitá-los, Senhor, cada dia mais, Senhor. Queremos te pedir para este momento, Pai, que o Senhor esteja conosco, Pai, fala aos nossos corações através dos testemunhos, através dos exemplos, Senhor, de vida, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a cada dia mais as igrejas, Senhor, estejam conectadas com os missionários, podendo compartilhar, Senhor, histórias, Senhor, podendo, Senhor, fortalecer, Senhor, uns aos outros, Pai, em nome de Jesus, Pai, amém. Amém, gente? Então, vamos lá, vamos em estilo pergunta, eu vou perguntando se vocês vão falando, podem mostrar foto, fique à vontade. Então, conte pra gente aí, Jace Júnior, o que vocês fazem aí, né? Qual é a cidade que vocês estão? O que vocês estão fazendo hoje, atualmente, aí no campo missionário? Vocês são missionários patrocinados, globais? Conta aí pro pessoal. O que você acha de a gente mostrar o PowerPoint com um pouquinho da nossa história? E aí a gente pode, a partir, né, do relato, daquilo que vocês forem achando, querendo conhecer mais, fazer as perguntas, porque a nossa história é dividida em 3 etapas muito interessantes. A gente não fez um PowerPoint exclusivo para vocês, perdão por isso, porque a gente, de fato, não tivemos tempo. Mas a gente tem um PowerPoint bem bacana, que fala um pouquinho da nossa história. Então, parece boa ideia, Verônica, fazer dessa forma? Ótimo, pode ser sim, vocês vão... E vai falando as diferentes etapas da missão que a gente fez, e aí logo a gente para de compartilhar, e aí vai se desenvolvendo as perguntas a partir do desenvolvimento daquilo que a gente apresenta como da história. Tá bem assim? Tá ótimo, Júnior, pode ser sim, aí o pessoal que tá ouvindo aí, gente, pode escrever no bate-papo as perguntas, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, o pessoal que tá entrando aí, sejam todos muito bem-vindos, uma ótima noite, viu? Mas pode ser sim, pode compartilhar aí a tela. Antes de a gente começar a compartilhar, uma coisa que é interessante na nossa história, porque a gente tem uma história missionária que eu costumo dizer que ela se divide em 3 etapas, que é a parte de pré-campo, aonde, apesar de não estarmos num campo transcultural, igual a gente desenvolvia trabalhos no distrito, né, a gente fazia uma média, mobilizava 2, 3 igrejas do distrito para ir socorrer alguma outra igreja no interior, e a gente tinha esse hábito de fazer isso. E logo e aí com isso também, mais de ajudar na revitalização de algumas igrejas e plantações, a gente, no período de pré-campo, a gente também conseguiu, aí, como eu disse, plantar algumas igrejas. E logo veio o período que eu chamo de missões, que é mais rural, onde a gente trabalhou com aborígenes, comunidades rurais, isso dentro de um contexto transcultural, e logo vem o que eu chamo de o último ciclo nosso, que é quando a gente está trabalhando já mais em áreas urbanas, né, através do desenvolvimento de trabalho pioneiro. Né? Esse é o segundo distrito pioneiro que a gente está sendo enviado para plantar. Então, eu vou compartilhar a tela, mas quem vai estar comunicando é minha esposa, e, obviamente, aquilo que eu achar que eu poderia agregar um pouquinho, se por aí passar, a gente está... Mas tem alguma som? A gente aponta, tá bom? Amém. Bem, enfim, vou começar aqui, e aí passo para mim, enfim. Essa é a nossa linda família que o Senhor nos deu, porque tudo vem de Deus, é Ele que faz todas as coisas. Aqui estamos nós e as nossas filhas. A mais velha tem 11 anos, nasceu no Brasil e se chama Radassa, brasileira. E a bebê, que tem 4 anos, nasceu no centro, no coração da Argentina, na cidade de Córdoba. Assim que nós somos pais de 2 nações. Já começa por aí a questão missionária. Uma filha brasileira e a outra argentina. Nós somos... Está passando. Só um minutinho, queridos, que travou. Essa é a nossa igreja. Eu não sei se vocês conhecem. Possível, vocês conhecem a pastora Silvia Rodrigues, psicóloga.
e pastor Rubens Rodrigues, meu pastor da igreja local e também superintendente do distrito, pastor Rubens. Nós fazemos parte dessa igreja, Igreja do Nazareno Central do Recife. Nós somos de Recife, Pernambuco. É por isso que vocês estão escutando esse sotaque nordestino, que vai ter que aguentar. E, às vezes, misturando com espanhol. Mas a gente é de Recife. E nessa igreja, o Senhor nos treinou. A gente pastoreou a JNI, a gente sempre fez parte, toda a vida, do Ministério de Missões, de MNI, que era nosso chamado, nossa paixão. Foi nessa igreja, enquanto servia, que a gente se preparou no seminário, recebeu a primeira licença local, distrital, pastoral, e fomos treinados durante 7 anos antes do campo missionário pelo nosso pastor. E era disso que o meu esposo estava falando. Ele nos colocou para pastorear uma JNI, que era quase 200 jovens nesse momento. Ele, às vezes, nos enviava para ajudar em implantações de igrejas no distrito, às vezes igrejas que estavam com grandes problemas e déficit. Então, ele nos enviava treinando para enviar. Então, esse é o nosso berço. E até hoje a gente é membro dessa igreja e é mentoreado pelo nosso pastor. Depois de muitos anos, o elo segue. E, para a glória de Deus, irmãos, eu digo isso, somos os primeiros missionários globais enviados por esse distrito que tem 40 anos. O distrito tem 40 anos e nós somos os primeiros missionários globais desse distrito, enviado a partir do Nordeste. Então, assim, glória a Jesus, né? Deus está abrindo um pouco mais as fronteiras, e a gente tem se alegrado no Senhor por essa vitória da igreja brasileira. E eu espero que outros estados e todo o Brasil, porque eu creio que o Brasil tem esse potencial missionário. Toda a igreja nazarena brasileira tem o potencial de enviar missionários a todas as nações. A gente foi enviado em agosto de 2013 para pastorear esta igreja. Foi a primeira igreja que a gente pastoreou, bem jovenzinho, já faz alguns anos, no norte da Argentina, no estado de Formosa. Só que essa igreja estava a 70 quilômetros da capital. É um povoado chamado Vila Escolar, que está, como eu posso dizer, tem uma mistura aí de argentinos e paraguaios, se fala espanhol e guarani. No povoado tinha cerca de 1.500 pessoas, pouca eletricidade, as ruas de barro, sem ônibus, sem comércio, sem. A gente saiu de uma cidade grande para um povoado bem diferente, ou seja, de verdade, um contexto super diferente do nosso. E foi aí quando a gente chegou que tinham 15 pessoas total, entre crianças, jovens, adultos, 15 membros. Essa igreja já existia. Foi plantada por missionárias antes da gente. E a gente foi para pastorear. E em 1 ano e 3 meses houve uma obra de avivamento, de salvação. Deus fez a obra, fez o trabalho que somente o Espírito Santo pode fazer. Essa igreja saiu um pouco mais de 1 ano, de 15 para mais de 70 adultos e mais de 80 crianças. Num povoado de 1.500 pessoas, isso é um avivamento poderosíssimo. E a gente viu a mão e o poder e a glória de Deus nesse lugar. A gente estava escondidinho. Vocês lembram do texto que diz que Davi estava cuidando das ovelhas, escondido detrás da malhada? Era impossível que Davi fosse percebido pelo profeta. Assim a gente viveu aí, entregando o nosso melhor, Deus fazendo a sua obra. Só que as notícias do que passou aí chegou ao nosso líder, pastor Cristian Sarmiento, creio que vocês conhecem. Ele soube do que Deus estava fazendo aí e nos fez uma proposta, né? Ele nos desafiou a ir para sair desse contexto rural para a segunda maior cidade da Argentina, chamada Córdoba, e o coração universitário da Argentina. É uma cidade universitária, cheia de ateus. Então, a gente saiu desse contexto rural, onde havia muita idolatria e muita feitiçaria,
muita prostituição, muita fofoca, que povo pequeno, a fofoca é grande, é um ditado. A gente saiu desse contexto de bruxaria e idolatria para um contexto de ateísmo, né? De mentes universitárias fechadas no seu próprio conhecimento, e a gente aceitou o desafio depois de orar e Deus confirmar, e a gente se mudou para a cidade de Córdoba e plantou uma igreja desde o zero no coração da Argentina. Não havia igreja do Nazaré, não havia templo, não havia membros, não havia nada. E Deus abriu as portas, Deus salvou, Deus levantou líderes, Deus deu o tempo, Deus deu a casa pastoral. E quando a gente, depois de 5 anos plantando essa igreja, a gente deixou tudo organizado. Os ministérios, o edifício, o patrimônio da igreja físico e de vidas. Uma grande obra Deus fez aí. Só que quando já estava chegando, já concluindo os 5 anos de ministério na cidade de Córdoba, em um contexto, vê como é Deus, quando Deus quer abençoar, né? A gente estava num contexto de um povoado pequeno, idólatra, cheio de feitiçaria, e Deus salvou. A gente se sentiu desafiado, orou, Deus disse que era para ir depois de um tempo de oração. A gente foi, porque era um contexto oposto. E Deus, de novo, como vocês podem ver, salvou do mesmo jeito, o respaldo de Deus, né? Na caminhada missionária. E quando já estava perto de 5 anos da plantação dessa igreja, pastor Christian entra em contato de novo, ele sabe de tudo que Deus fez aí, pela misericórdia, o favor. E quando ele sabe do avivamento em Córdoba, ele nos propõe algo. Ele disse que se a gente aceitaria se submeter ao processo de entrevista com o World Mission. Até aí a gente era missionário totalmente voluntário, patrocinado. A gente vivia único e exclusivamente de ofertas de irmãos, de igrejas, ou seja, como a gente costuma dizer no modelo antigo, e é verdade, totalmente pela fé. Total, tudo pela fé, só pela fé. E aí ele, quando sabe que de novo Deus fez prosperar, ele nos convida para fazer a entrevista com a sede. E ele disse que se a gente fosse aprovado pela sede, ele, pastor Christian, um novo campo missionário, um novo desafio para as nossas vidas. A gente orou, Deus disse, pode fazer. A gente sempre pedindo a Deus, né, a direção. A gente não se move sem que Deus diga o que é para fazer. A gente não busca nada, a gente só busca servir. O resto Deus vai fazendo. E a gente fez a entrevista e passamos. Fomos aprovados pela sede, o Kansas City. E aí foi quando ele revelou todo o mistério. Né? Se vocês forem aprovados, eu digo para onde é. Meu Deus. Mas Deus já tinha falado, fique tranquilo, eu estou nesse negócio. Eu disse, tá bom. E aí a gente foi aprovado e ele disse para a gente, eu quero que vocês venham servir no meu país, na Colômbia. Vocês vão para o norte, ele vive em Bogotá, é colombiano, e ele queria investir mais, porque Colômbia passou muitos e muitos anos sem envio missionário, por tema da violência, do narcotráfico, o perigo. A igreja não envia missionários para qualquer lugar. A igreja é muito cuidadosa. Mas como nesses últimos anos a coisa tinha tranquilizado um pouco mais, e ele sempre orando e pedindo a Deus às pessoas, e aí ele sentiu que era a gente, né? Por ser brasileiro também, ele sempre diz que é muito parecido, né? Tudo alegre e falante. Ele disse, vocês vão se dar bem na Colômbia. E a gente foi aprovado e a gente veio. Já faz 2 anos que a gente está na Colômbia. A gente chegou aqui em janeiro do ano passado com as nossas filhas, sem ter ninguém nos esperando. É uma cidade que não existe. Quantos milhões de habitantes? Aqui. Em todo o distrito tem mais ou menos 11 milhões de pessoas, em todo o distrito. 11 milhões de pessoas e por 3 igrejinhas em cidades menores, e a grande Barranquilla, que está entre 3ª e 4ª maior cidade da Colômbia, não tinha nenhuma igreja de Nazaré. 0. Totalmente pioneiro o trabalho. Então, o nosso trabalho aqui hoje, aqui está, a gente está plantando 2 igrejas,
uma no norte e uma no sul de Barranquilha. Uma das nossas igrejas ficou sem pastor, em uma cidade que está a 4 horas, chamada Cartagena, que é muito conhecida, é muito turística, Cartagena. Aí uma igrejinha ficou sem pastor, a gente também tem que pastorear, porque a função do meu esposo é de superintendente desse distrito. Então, a gente está plantando 2 igrejas simultaneamente, no sul e no norte. A gente está pastoreando a igreja de Cartagena. Essa é a igreja do norte, onde diretamente as outras a gente está, mas não tão diretamente, tem outros líderes ajudando. Mas essa que é a do norte que vocês estão vendo, a gente é os pastores direto dessa plantação. E começou de verdade faz 4 meses, 5, porque a gente teve detido pela questão da pandemia. Aqui foi mais rigoroso, foi mais cuidadoso. Então, por isso, houve muitos meses de quarentena, de restrições. Essa igreja que vocês estão vendo tem como 4, 5 meses de existência. E isso é um milagre. Quem planta sabe que cada vida é um milagre numa plantação, né? Então, essa é a igreja, essa é parte da nossa equipe dos jovens, evangelismo nas ruas. A gente sempre sai para evangelizar nas ruas da cidade. Esse é o começo da JNI aqui na cidade. Tem muitos outros já. Depois dessa foto, já cresceu bastante o grupo, mas não tem uma foto tão atual. A gente também, pela misericórdia de Deus, e meu esposo pode falar melhor, tem outra função. Porque eu acho que a nossa igreja, enfim, missionário nazareno tem que ter uma resiliência tremenda, porque a necessidade ela é tão generalizada que muitas vezes os missionários eles assumem 2, 3 funções. Eu não conheço nenhum missionário nazareno que tenha somente uma função. Eu não conheço nenhum. Eu vou parar aqui de compartilhar e logo eu volto para compartilhar. Vou fazer uma menos João, porque João está comigo direto e logo eu vou falar de João. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantas funções você acha que eu tenho como missionário? Pode escrever aí no chat, ou então abre o microfone e diz. Quantas funções? Eu já vou dizendo, é mais de uma, tá bom? Então, diga uma, porque você vai errar. E quem acertar vai ganhar um presente. Então, quem estiver aí atento, que quiser dizer quantas funções eu tenho, abre o microfone e diz. Se acertar, eu dou um presente. Se acertar as funções, eu dou 2 presentes. Menos João, obviamente. Menos João. Eu não posso. Não, irmão. Ai, Olha, gente, Valentia, não tem vergonha Valentia, não, hein? com Valentia de missionário, abre aí e diz. Quantas funções tem? Mais. Vamos lá, gente. Eu vou dizer só as minhas, não vou nem me somar com as da minha esposa, tá bom? Só as minhas. Aí eu vou voltar aí para o Nordeste, rapaz. Você, oxe, que o paulistano tá. Ai, meu Deus do céu. Estou brincando. Verônica disse os 5. Tá, moça. Nem eu sei mais, peraí. Chuta um 5 também, tô com a Verônica. Tá com a Verônica, 5. Tá bom. Então, quem respondeu 5, acertou. Então, vai ganhar um presente. E o presente que eu vou dar é uma reação aqui no Zoom. Eu não disse qual era o presente. Olha, gente, aí sim. Isso aí, O Marcos. meu presente foi a reação. Não, calma, esse era o segundo presente. Agora, quem disser as funções, ganha outro presente. Quem disser as funções. Essa é um pouco mais difícil, então eu vou pular. Eu tenho. Vocês já deram. Acho que 3 dá para chutar. Então, chute aí. Pastor Aí, Marcos, irmão Marcos. Isso. Pastor Marcos. Pastor Marcos, eu acho que eu me conheço em algum lugar, mas não tenho certeza, não. Acho que a gente já se tocou por aí. Pastor Marcos, quais funções? Bom, natural missionário. Sim. Pastor da igreja local. Sim. Superintendente, do que eu entendi. Sim, sim, correto. Você tem mais 2 funções? Sim. Deixa eu só...
Pelo menos essas 3 é o que vem mais rápido na Eu mente. vou, As eu vou, eu outras vou, 2, eu vou dizer, coordenador regional de missões globais e também evangelista plantador de igreja. Então, eu tenho atualmente esses trabalhos, só que nesses trabalhos eu estou pastoreando uma igreja que está a 3 horas da minha casa e plantando outras 2 igrejas, além de desenvolver todo o trabalho de plantação deste distrito pioneiro, porque como a gente tem se especializado na área de desenvolvimento em áreas pioneiras, o bom é porque não tem muita coisa, então você, quando chega, você pode provar tudo, né? A dificuldade é que normalmente você vai fazer isso sozinho, porque você não tem ninguém, né? Sozinho não, sempre estamos com, obviamente, eu e minha esposa, nossa família, e, obviamente, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem faz tudo em todos, né? E a gente não pode tocar na glória dele, porque isso Ele não divide com ninguém. Então, a gente sempre tem feito esses trabalhos de plantação, de desenvolvimento de distritos pioneiros, então, a gente tem hoje feito diferentes plantações de igrejas aqui no distrito. Mas uma das minhas funções, como eu disse, é ser coordenador regional de missões globais. Dentro dessa função, eu tenho que somente ela já seria trabalho demais. Eu tenho a responsabilidade de... Primeiro, a gente teve, quando foi convidado, a gente foi convidado para essa função porque a gente gerenciava e chegamos a fazer parte da diretoria de outra agência missionária. Então, a Igreja do Nazareno estava lançando um novo modelo de mobilização e de envio missionário e precisava de alguém, precisavam de alguém, estavam querendo alguém que tivesse experiência gerenciando a agência missionária. Então, como a gente tinha essa experiência, então o pastor Christian nos convida para essa função. Nosso primeiro grande trabalho foi fazer com que Missões Globais ele tivesse cara de ministério, mas funcionasse como agência missionária. Esse foi o nosso primeiro desafio. O segundo desafio foi fazer com que Missões Globais pudesse ser desassociado daquele estereotipo que a gente estava acostumado, onde Missões Globais era coisa para gringo. Você pensava em Missões Globais, você já pensava aí, isso é para americano, isso é para gente grande, branca e de olho azul. Não era assim, porque quando a gente pensava em missões globais, essa era a associação que a gente fazia. Então, a gente teve esse desafio, né? E parte, agregando a todo esse desafio de transformar missões globais em uma conjuntura, para que as pessoas tenham uma visualização diferente do que era naquele momento, a gente também tinha que fazer o carro andar. Então, a gente faz parte, a gente tem a responsabilidade de mobilizar, treinar e oficializar, recomendar missionários da região para a região e da região para todo mundo, além de receber missionários. Né? Mas, para fazer isso, a gente tinha que abrir vagas de trabalho. Então, a gente precisa trabalhar com os CEAs para fazer todo um mapeamento estratégico de áreas de necessidade para receber missionários e abrir vagas de trabalho, publicar, encontrar pessoas. Então, enfim, isso é muito, muito, muito trabalho. Como Missões Globais, naquela altura, era um ministério muito novo e estava muito concentrado nos Estados Unidos, a gente teve que formar toda uma equipe. Então, a gente hoje tem estivemos mobilizando coordenadores nacionais em cada país da América do Sul, né? E, além disso, a gente teve que estruturar para que funcionasse como uma agência. Então, por exemplo, hoje, Missões Globais, ele conta com outros 5 departamentos dentro dele. Departamento de Bem-Estar Psicológico, Departamento de Capacitação Missionária, Departamento de Capelania Cristã, Departamento de Secretaria e de Mobilização Financeira. Então, para isso, a gente teve que colocar 5 pessoas que pudessem ser profissionais, vou botar aqui entre aspas, naquela área de necessidade de missões globais, para pudesse estar trabalhando conosco. Então, cada um desses departamentos tem um profissional que trabalha nele, né, e presta serviço para a Igreja do Nazareno, oferecendo seus dons, nos ajudando em todo esse trabalho. Então, uma das coisas que a gente faz hoje na região para fazer mobilização, né, convênios. A gente tem convênios com a MNI, tem convênios com outros ministérios
para que a gente possa chegar na igreja local, porque missões globais, como eu disse, era uma coisa muito concentrada nos Estados Unidos. Então, quando a gente vem para a América do Sul, como chegar na ponta, na igreja? Então, uma coisa que a gente fez foi fazer diferentes convênios com diferentes ministérios para poder usar as redes que eles já tinham para chegar na igreja local. E, graças a Deus, isso tem dado tanto certo que nós, hoje, na região, somos a região que mais mobilizou, mais capacitou e mais recomendou missionários no mundo. Nós saímos de estar na 4ª posição para sermos ponta. Então, hoje, a região do mundo que mais mobiliza e oficializa missionário, recomenda, é a região América do Sul. E eu louvo muito a Deus por nossa equipe que a gente conseguiu desenvolver. E um deles está aqui, o João Milese, que carinhosamente chamo de meu Moisés. A gente praticamente trabalha aí junto, e se reúne praticamente todos os dias para ver, porque o Brasil é muito estratégico em tudo isso. E João, além de ser o coordenador nacional do Brasil para missões globais, ele trabalha comigo na parte de capacitação missionária. Então, ele me ajuda na parte de avaliação teológica dos nossos missionários, teológico, antropológico e linguística dos nossos missionários. Agora, mesmo, ele estava em uma reunião me substituindo, porque eu não tinha condições, porque eu tinha acabado de chegar. Liguei para ele e disse, João, me substitui aí e resolve essa bronca, porque eu não tenho nem tempo. Então, ele estava agorinha me substituindo, ele faz parte da minha equipe. E aí, nesse trabalho, a gente desenvolve uma coisa chamada Explore, que é o que eu acho que vocês conhecem bem, o treinamento. Nós fomos também pioneiros no mundo em fazer com que o Explore saísse de ser um evento unicamente presencial para ser também um evento online. No meio da pandemia, a gente lançou, em março do ano passado, a primeira versão do Explore Online. Isso foi pioneiro no mundo, inclusive fizeram uma matéria sobre isso, a igreja. E hoje a nossa região também é a que mais fazem Explore. Esse ano nós já fizemos 4 e temos mais 2 marcados, então a gente vai fazer 6 Explores esse ano. E, de novo, nossa região, para a glória de Deus, vamos ser a que mais vai ter mobilizado e capacitado. A gente já está passando de mais de 90 pessoas mobilizadas e já oficializamos, somente essa semana eu estou oficializando, recomendando e oficializando mais 6 novos missionários. Então, eu louvo muito a Deus por esse trabalho, porque me encanta mobilizar pessoas e ser ponte para que elas possam cumprir o chamado de Deus na vida delas, né? Então, essa é uma foto pequena, tem muitas outras, mas, de novo, a gente não quer passar tanto tempo só mostrando foto. Pronto, então é isso, né? Eu acho que essas são todas as fotos? Acho que sim. Ah, sim. Tem uma foto bacana aqui para mostrar a vocês a foto da primeira da compra do templo da primeira igreja do Nazareno em Barranquilla. E nós compramos esse templo tem 1 semana, 2 semanas, ainda não estamos iniciando as atividades aqui nesse local, porque a gente está reformando ele, a reforma começa essa semana que vem. E ele é muito interessante porque aqui em cima são 2 casas, e lá no fundo a gente vai construir outra, e aqui a gente vai fazer um centro de treinamento missionário, e esse será casas para receber esses missionários. Aqui embaixo a gente tem um salão medianamente grande e outra casa onde funciona as salas. Então, aqui será a instalação da primeira igreja do Nazareno em Barranquilla. A igreja já existe, mas agora a gente tem a propriedade. E, em cima, o centro de treinamento missionário do Distrito Costa Norte. A gente quer aproveitar esse convênio que a gente tem aqui com essa possibilidade de trabalhar com missões globais para trazer missionários, tanto para passar uma temporada, quanto também para passar umas temporadas maiores, né? A gente já tem mais um casal que está para vir em março, que já foram aprovados, então esse é mais um ponto de esperança e de treinamento para os futuros missionários que queiram trabalhar na costa norte da Colômbia, né? O que para mim é muito, me enche de esperança, né, para tudo que Deus vai fazer aqui, porque essa é uma área muito estratégica
para todo desenvolvimento, eu acho que não só da nossa região, mas também de Mesoamérica, porque a gente está do lado de Mesoamérica, né, que é uma área que também precisa, uma região que também precisa muito. Colômbia, ela hoje está entre os países que entre os 50, se eu não estou enganado, é o 33º, é o 30º, que mais persegue cristãos no mundo. Então, a gente tem todo um cuidado para poder fazer esses trabalhos. Bem, enfim, eu falei muito, minha esposa falou um pouco do nosso pré-campo, falou um pouco sobre o primeiro ciclo, né, desse trabalho mais em comunidade, e agora esse terceiro ciclo, que é trabalho um pouco mais pioneiro em áreas urbanas. Estava expressando minha gratidão a vocês, porque Verônica sempre me envia fotos dos momentos de intercessão, toda semana, e ela disse, a gente orou por vocês. Meu esposo estava dizendo, a gente está no campo pioneiro, não tem sido fácil, e tudo é novo, tudo é grande, no meio de uma pandemia, e saber que vocês estão orando pela gente, isso é fantástico, é sério. É como um bálsamo no nosso coração, saber que em São Paulo, e tem outras pessoas aqui que não são de São Paulo, como minha líder eterna, Ivanilza Scarnaúba, é da minha cidade, da minha igreja, mas eu queria somente dizer para vocês que a gente coordenava compras de templos em toda a América do Sul. E essas compras, como desse templo que vocês viram agora, é através das ofertas de alabastro. Exato. A primeira coisa que eu quero dizer é que a sua oferta de alabastro chegou na Colômbia. Esse edifício que você viu, você fez parte dele. Só para que vocês entendam a conexão de vocês nessa noite. E hoje em dia, depois da aprovação, a gente é sustentado pelas ofertas do FEM, o Fundo de Evangelismo Mundial. Então, tudo que está passando aqui é porque você ama missões, e você ora e você contribui, para que você se alegre conosco e veja o fruto da sua generosidade com a obra de Deus. O primeiro templo da Igreja do Nazareno em Barranquilla está comprado, e você faz parte disso. Missionários foram enviados para um campo pioneiro, porque você faz parte disso. E é importante dizer que a gente também está começando outra igreja em Monteria, mas essa já tem quase 2 anos, foi antes da nossa chegada, pouco antes da nossa chegada. E a igreja está linda, 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 vibrante, a igreja está enorme, cresceu bastante. E também a gente comprou a propriedade, no mesmo dia que essa, a gente comprou a propriedade lá em Monteria, e também foi com oferta de alabastro. Né? Está 5 horas de Barranquilla, então, faz parte do distrito. Então, de novo, queria ressaltar o que minha esposa falou, é muito importante que a gente continue sendo, que a igreja brasileira, ela siga com essa marca, a marca da generosidade. Né? A gente já recebeu por tanto tempo, eu acho que agora também é a hora da gente demonstrar nossa generosidade e gratidão, né? Ofertando para a obra missionária. Mas agora eu vou parar, eu acho que a gente fez um resumo, né, daquilo que a gente já fez. De verdade, é um resumo, mas aí se tiver perguntas sobre o que a gente já fez, curiosidade de comida, aí vocês podem fazer. Já fizeram aqui qual foi a grande diferença, porque a gente saiu do norte da Argentina, um povoado para o centro universitário. Agora saiu do centro universitário e veio para Barranquilla. Como é Barranquilla? O povo é alegre, o povo é barulhento, o povo é carinhoso, o povo é arengueiro, o povo adora carnaval, adora música, adora dançar. Todo dia passa na porta de manhã cedo, vendendo abacate, não sei o quê, aos gritos. É tudo tão diferente. O calor é mais que a minha cidade. Agora mesmo, eu falo com você, já estou brilhando. É quente, é abafado. Mas, de verdade, não tem nada a ver com a Argentina. A Argentina, o pessoal se sente europeu, é mais introvertido, os argentinos são desconfiados, você leva muito tempo para conseguir a confiança deles, é fácil perder. Aqui você sai e já faz amizade super fácil com Barranquilla. Eu creio que Deus é um bom lugar para servir. Eu chamo de terra da bênção, ou terra frutífera, é isso que eu declaro sobre o norte da Colômbia. Contudo, é muito mais violento que o Brasil. Já soltaram umas bombinhas, umas granadas, por aí. Tem aumentado a violência esses dias na cidade. Então, a gente precisa da cobertura de oração. Cada obra você tem que
buscar muito de Deus. Eu tenho chegado a essa conclusão, para que Deus te guie na estratégia que chegará no coração das pessoas. O que eu vou dizer, eu digo para a glória de Deus. Graças a Deus, Deus sempre foi muito frutífero e muito abundante nas nossas vidas. Graças a Deus, sempre foi assim. Deus sempre fez prosperar muito o que a gente empreendeu. Mas isso sempre esteve associado a uma forte dependência, declaração de dependência de Deus. Entende? E por que eu digo isso? Porque o que eu vou contar é muito interessante. A gente tem que depender de Deus e confiar que Deus vai nos dar os métodos para chegar no coração. E aqui eu falo uma história bem interessante. Quando eu fui para a Argentina para trabalhar no povoado, esse povoado não tinha internet, praticamente não tinha internet, a internet lá era de 1 giga, não tinha a luz elétrica, a oferta de luz elétrica era muito pouca, as pessoas não tinham televisão, então eu percebi que a grande atividade deles era tomar mato no fim da tarde e jogar bola. Então, quando eu estava na Argentina, eu disse, bem, enfim, brasileiro, eu gosto de jogar bola, jogo medianamente bem, eu era becado da universidade, então eu digo, vou investir nisso. E aí a gente investiu nessa área, né, com futebol. Só que a gente só tinha um jovem na igreja. Então eu chutava para ele chutava para mim, e isso era o que a gente fazia. Só que aí, povo voado pequeno, meu irmão, a fofoca saiu rápido, né? O braço dele está jogando bola. Então, começou a juntar gente. Resultado. O que começou comigo e com o jovenzinho da igreja, na última vez que eu joguei bola com eles, éramos 6 ou 7 equipes jogando. E quase todos eles iam para a igreja, pelo menos no sábado, não ia no domingo, mas pelo menos no sábado, e eles estavam, ainda que não fosse, sendo discipulados, porque todas as regras que eu colocava eram regras cristãs. Então, por exemplo, a gente jogava, não importava se a pessoa não era crente, mas a gente orava para começar. Falou um palavrão, era um cartão amarelo. Mentiu, ficava fora. Então, a gente, tudo isso, usava métodos para discipular e evangelizar. Então, ali a gente usou essa estratégia. Como a gente foi para Córdoba, que era uma cidade universitária, eu percebi que não tinha muitos campos, mas tinha não sei quem gosta de futebol, o Dybala era do bairro onde eu morava. Dybala é um jogador da Juventus da Itália, muito conhecido, um dos melhores jogadores da Argentina, e joga na seleção argentina, e ele era do meu bairro. Então, eu disse, vou usar essa estratégia de futebol. Sabe o que aconteceu? Não ganhei ninguém. E para vocês ideias do que ganhei foi 35 quilos, porque eu nunca jogava. Então, não funcionou a estratégia do futebol. Aí eu uso esse exemplo para você ver que, às vezes, a gente pensa que a mesma estratégia vai servir para tudo. Ainda que seja o mesmo país, não funciona. Você tem que ter a dependência de Deus. E depois de muito tempo orando, a gente desenvolveu 2 estratégias que funcionou. A gente passou a comprar, porque a gente percebeu que o nosso bairro tinha um mini centro. E que as pessoas do nosso bairro não iam para o centro da cidade, elas compravam no bairro mesmo. Então, o que a gente fez? A gente começou, eu e minha esposa, a comprar sempre nos mesmos lugares. Porque o argentino é muito difícil de começar uma conversação aberta. Mas o comerciante, ele tem todo jeito de falar com você. Porque você está indo comprar, ele não pode ficar calado. Então, eu ia todas as vezes comprar no mesmo negócio, até estabelecer uma relação. Eu ia em um, minha esposa em outro. E a gente ia sempre insistir. Às vezes não tinha nada para comprar, mas a gente inventava para ir comprar e para ir conversar. Resultado, a maioria da igreja eram comerciantes do bairro. Quando as pessoas foram aceitando a gente, tudo comerciante do bairro. Então, isso foi uma estratégia que a gente fez, deu certo. A outra que a gente fez, que deu certo, tá, foi pintar o rosto das crianças. Né? A gente pegou nas praças, vamos pintar o rosto das crianças. E isso deu certo também. E veja que não tinha nada a ver com futebol. Quando a gente vem para Barranquilha, o que é que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é visitar as igrejas para ver como é que era a forma de culto deles. Então, e na Argentina não falava, por exemplo, de dízimo e oferta, porque brasileiro falando de dízimo e oferta lá na Argentina é da Igreja Universal, e pensam logo que quer roubar eles. Não estou dizendo que pastores da Igreja Universal roubam, eu não estou dizendo isso, estou dizendo o que eles pensam, tá bom?
Só para deixar isso bem claro, porque eu não vou entrar aqui no mérito da Igreja Universal. Mas, enfim, então, mas aqui na Colômbia não. Eles eram bem mais abertos para essa questão. Então, já aí começa a dar indícios, né, de igrejas neopentecostais, coisas assim. E sabe qual é a estratégia que a gente está usando aqui? Eu não tenho a menor ideia. Porque o que Deus está fazendo é porque Ele quer fazer. De novo, eu não toco na glória de Deus. Estou sendo muito sincero, irmãos, isso não é falta de humildade, não. Em 4 meses, 5 meses, a igreja tem, entre os que assistem os aliançados, quase 70 pessoas. Como? Eu não tenho ideia, irmãos. Porque a igreja começou no meio da pandemia. Então, a gente fazia muito contato com as pessoas, porque eu e minha esposa de conversar bastante, mas para essas pessoas chegarem, porque Deus está querendo trazer. E aí a gente, para provar você que não estou tendo falsas humildades, é porque eu acredito muito que Deus quer fazer, a gente fez uma fanpage da igreja, e aí quando a gente fez a fanpage da igreja, tem até a foto, Carolina, né? Aí, no mesmo dia, olha, acho que toda igreja faz uma fanpage, né? Assim, e no meio da pandemia, toda ela faz. E a gente tinha acabado de fazer. Quando a gente fez, acho que poucas horas depois, alguém manda uma mensagem dizendo: vocês fazem missa de 7º dia? Aí, poxa, irmão, poxa, se você entra e bota a igreja, vai sair 10 milhões de igrejas. E justo saiu a nossa. Resultado, aí minha esposa disse que não, que éramos uma igreja evangélica, mas perguntou se podia ser útil, começou a conversar. Hoje, o que aconteceu com essa jovem? Ela perdeu no mesmo dia o esposo e a sogra. Tinha Covid. Mas ela, quando estava no 5º dia de haver perdido, ela entrou no Facebook para procurar uma igreja para fazer missa de 7º dia. E qual é a igreja que ela encontra? A nossa igreja. Mas isso é normal, irmão? Vamos ser sinceros. Uma coisa eu tinha acabado de fazer. Se você botar, faça o teste aí agora. Se você entrar aí, procura uma igreja, vai sair 1 milhão de igrejas. Então, como que justo a nossa saiu? Então, é porque Deus quis trazer. Entende? Hoje, toda essa família congrega, né? Ela congrega. Recentemente, a gente fez uma atividade chamada Encontro com Deus. Ela pediu perdão à mãe na frente de todo mundo. Foi uma coisa linda. Então, aqui a gente tem procurado fazer uma estratégia de relação, tentado conversar. Então, essas são as diferenças que a gente poderia falar um pouco de cada igreja. E o Tiago perguntou no chat como é a educação das crianças. Olha, eu te conto. No povoado indígena, rural, quando a gente estava, eu estava tão adaptado, irmãos, eu estava feliz. Apesar de ser de Recife, eu estava feliz ali, porque eu me adapto com muita facilidade. O povoado tinha 1.100, 1.200 pessoas. Mas uma das razões de aceitar sair daquele povoado e ir para Córdoba foi nossa filha, né? Porque aquele povoado, a educação, né, não tinha escola, quer dizer, tinha uma escola, mas de um nível muito baixo. Então, depois de um tempo de oração, apesar de meu coração estar resistente à saída, quem me impulsionou, né, além de entender que aquela era a vontade de Deus para a gente, foi a preocupação com a nossa filha. Então, aí a gente foi para a cidade de Córdoba, porque ela teria outras oportunidades. Porque uma coisa que eu não queria é que minha filha sofresse por causa das minhas decisões. Obviamente, Deus, ele ia cuidar, não tenho dúvida nenhuma disso, porque ele fez isso até hoje, eu não duvido que ele seguiria fazendo. Mas, quem sabe, a sair já não era. E aí foi quando eu entendi Deus cuidando. Entende? E eu tinha que estar sensível a isso. Então, Tiago, essa é uma questão interessante. A questão da educação das crianças é muito importante. Quando você pensa na obra missionária, porque você é chamado, mas teu filho é levado. Entende? E a gente até pede aqui oração por nossa filha, porque a transição na Colômbia não tem sido fácil para ela. Hoje está muito melhor, mas a verdade é que ninguém sofreu mais do que minha filha, que está na pré-adolescência, nessas transições. Por quê? Porque a gente sai de Córdoba porque nós decidimos, e ela rompe e perde suas amigas ali. E ela chorava muito. Vamos para o Brasil, a gente fica 6 meses de transição, ela se apega à família, e de novo a gente deixa. E aí, de novo, ela chora muito deixar a família, né, porque a família tem se convertido em seus amigos. A gente vem para a Colômbia, e quando ela começa a fazer amigos na escola, vem a pandemia e corta de novo. Então, minha filha, ela passou cortes muito desgastantes, muito difíceis. E sendo bem sincero, hoje ela
tem sido acompanhada por nossa liderança, nós temos feito... Hoje está muito melhor, hoje, graças a Deus, mas a verdade é que não foi nem um pouco fácil. Ela ainda está em processo de recuperação, porque tudo isso transformou ela em uma pessoa muito introspectiva. Mas Deus segue cuidando. Né? Deus... Alguém falando ainda dentro desse tema, perguntou no chat qual foi o maior desafio. São vários. Campo Pioneiro não tem ninguém, não tem crente nazareno, não tem liderança, não tem edifício, não tem igreja pronta, não tem nem cadeira. Isso não é fácil, mas a Júnior é muito trabalhador, assim, isso não é o maior desafio. A gente luta também com a cultura, todo mundo sofre choque cultural em maior ou menor grau, não tem como escapar, né? Mas pela nossa personalidade, a gente também é muito flexível. Sofre, mas não tanto. Consegue se adaptar até com certa facilidade. Para mim, como mãe, o maior desafio do ano passado para cá foi nossa filha. Exatamente. Porque enquanto ela era pequenininha, a gente dizia, vamos, e a gente era o mundo dela. Tudo estava bem, como é a bebê Ágata, se a gente tivesse, mas na pré-adolescência a coisa mudou. Esquece, né? Assim, não. Entendeu? Eles já começam a querer ter opinião. Pai não é super-herói. Pai não é super-herói, não é suficiente os pais, os amigos são tudo, já começa a ser tudo na vida. Então, eu acho, dos anos em missões, e de tudo que a gente plantou, também tem as guerras espirituais, tem o discipulado com as pessoas que ainda são carnais, tudo isso a gente passa, formar as pessoas, né? Mas com ela foi duríssimo, duríssimo. Mas a gente está vencendo, no nome de Jesus. Não foi difícil comer cabeça de galinha crua. Não foi difícil comer semente de girassol. Não foi difícil comer tatu. Não foi difícil comer uma coisa horrorosa que eles vendem aqui chamado pastel, mas não é pastel. Mas ver nossa filha sofrer, isso foi para matar. Aí sim foi difícil. Muita oração, muito jejum, muita conversa. Mas vamos dar o panorama de fazer as perguntas, senão a gente só fica falando. Vocês têm a oportunidade. Então, se tiverem perguntas, pode fazer. Teve uma perguntinha aqui da Rose, que perguntou se os cultos são só presenciais ou são transmitidos também ao vivo. Não, a gente só faz presencial, a gente não transmite o culto. Temos um culto online, que é na quinta-feira, esse sim, se quiserem falar, mas é Zoom, ele não é transmitido ao vivo. Ele Como estamos aqui? Uma das razões, eu acho que eu sou o único que... Eu acho que a gente tem um grupinho, né, assim, que nos ajuda a tomar as decisões, mas eu vou ser sincero, eu tenho usado a patente e tenho dito não. Eu sempre sou muito, o João sabe disso, eu sou muito democrático com as decisões sempre, eu sempre escuto, considero, mas nisso eu não tenho sido muito democrático, não. As pessoas dizem, vamos transmitir, eu digo não. Porque como a igreja está em plantação, seria muito fácil para eles dizer, fica em casa, assista online. E aí você ia perdendo, não, ia ser mais difícil gerar neles esse sentimento de pertencer e de congregar. Então, eu não tenho transmitido, não. Para vocês terem ideia, a gente tem como eu disse, quase 70 pessoas. Fácil, 60 dessas 70 é novo convertido. Uhum. Entende? Que tu vai falar de Davi, eles não têm ideia de quem foi Davi. Entende? Então, sério, é muito interessante. Eu vou pregar, e eu gosto de usar pontos, aquela coisa toda, e não sabe, você fala batalha espiritual, tem nem ideia. Entende? Minha esposa está dando aula sobre isso agora. Então, pegar esse povo e dizer, fica em casa, a gente vai transmitir online, isso seria... Eu, pessoalmente, tenho resistido, apesar que o pessoal quer que a gente transmita, mas não temos transmitido. Entendi. O Tiago tem uma pergunta, pode liberar o microfone, Tiago? Pastor Tiago. Amém. A paz, irmãos. Uma dúvida, uma pergunta para o pastor. Pastor Júnior, para que saiu aqui. O senhor que tem passado em várias cidades e várias igrejas, né? Como que o senhor tem visto a questão da escola bíblica? Né? A gente sabe que não só no Brasil, e não só a Igreja Nazareno, mas várias outras igrejas têm um grande desafio, né? Com a escola bíblica, interesse, crescimento, né? Enfim, acho que como o senhor rodou várias, né? E a irmã também rodou várias cidades, várias igrejas, várias realidades, né?
E é nesse período de pandemia, né? Eu falo aqui porque na igreja que eu faço parte, a gente tem esse grande desafio, mas eu vou ouvir outros irmãos, outros pastores, também é o mesmo relato, né? Desafio, aqui a gente não tem mais escola bíblica, é só a gente manda um devocional, enfim. Eu queria ouvir um pouquinho o senhor aí, a experiência, né? Que o senhor tem visto. Olha, Tiago, vê só. Pastor Tiago, né? Pastor Tiago. Eu acho que quando eu te conheci, eu acho que era só Tiago, né? Não. Mas, enfim. É verdade que a gente anda um bocado, a gente teve várias igrejas. Mas eu tenho muito cuidado em fazer um diagnóstico, primeiro porque não foi uma área que eu estive preocupado em fazer uma observação e tirar dali o diagnóstico. E também porque, irmão, normalmente, quando a gente é convidado, a gente vai e sempre, né? Quando alguém vai na tua casa, se você arrumou a sala, você vai mostrar a sala. É assim ou não? Se você só arrumou a sala e a cozinha, você vai mostrar aquilo ali. Então, normalmente você não vai levar no quarto, vai mostrar debaixo da cama, ou vai mostrar o guarda-roupa, que é onde estão as áreas que, de verdade, você jogou embaixo, né? Então, é muito fácil você ver. E, por exemplo, eu mostrei só as fotos dos cultos. Não vou falar de mim, não vou falar de ninguém, não. Você viu que eu só mostrei foto de culto bonito. Você viu? A gente estava lá na Argentina, olha que culto lindo. Mas foi sempre assim? Não. Entende? Também teve culto onde estava vazio. E aí a gente não tirou a foto, entende? Para mostrar a vocês. Então, é difícil, Tiago, dar um diagnóstico. Agora, falando sobre escola bíblica, e aí falando sobre educação missionária, aí eu posso falar um pouco mais de segurança. Eu acho que a gente vem numa crescente, mas eu acho que ainda não estamos aonde poderíamos estar. Entende? Eu acho que... Mas isso também gera esperança, né? Porque o versículo bíblico que eu mais falo, e vou usar ele não fora de contexto, mas só o princípio, é que diz em Provérbios que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando até que seja dia perfeito. E isso fala exatamente da dinâmica da vida cristã. A vida cristã ela tem que ser dinâmica, progressiva e crescente, ou seja, parar na vida cristã mesmo que retroceder, né? É por isso que me encanta, né? Quando lá, eu acho que é o Caleb, né? Me ajuda aí, o Josué Caleb, que diz, eu quero que Deus me prometeu 80 e tantos anos. A gente faz plano de aposentadoria. Caleb fez plano de conquista. Né? A gente faz plano para quando tem 80, sentar numa rede, eu sou do Nordeste, lá, do área de praia, tudo que a gente quer é uma rede pendurada num pé de coco, na beira da praia, tomar água de coco e pronto. Mas Caleb não. Ele queria conquistar, porque e na vida cristã é assim, ela é dinâmica, ela é progressiva, ela é crescente, é por isso que a palavra de Deus fala de fé em fé, de glória em glória, conhecer e prosseguir em conhecer, né? Então, se ainda não estamos aonde gostaríamos, pelo menos eu consigo ver de que a gente vem crescendo, e isso para mim me enche de esperança, entende? Eu sou, e aí eu posso falar, né? A gente, como ali do Nordeste, hoje eu percebo que era mais difícil, por exemplo, o nordestino sair do Nordeste e ir para ser convidado para outros lugares para falar de missões. E vê que eu estou aí do Distrito Paulistano. Recentemente eu estava em outro lugar falando sobre missões. E educando a igreja de missões. Então, eu vejo que a gente hoje, porque isso também foi uma vantagem da pandemia, ajudou a trazer esse dinamismo. Então, não posso dar um diagnóstico sobre escola bíblica dominical como tal, mas eu posso dar um parecer sobre a educação missionária da igreja, e eu vejo que ela tem melhorado, ela está crescendo, apesar de ainda não estarmos aonde gostaríamos de estar, mas, graças a Deus, não estamos aonde estivemos. Eu estou parafraseando aqui uma frase de Martin Luther King. Né? Então, Tiago, desculpa se eu não fui tão objetivo com a tua resposta, mas eu acho que isso é o que eu observo. Né? Foi feita uma pergunta sobre a questão da liberdade de pregação do evangelho na Colômbia. Que boa pergunta, excelente pergunta. Na cidade, no norte de Barranquilla, a gente tem liberdade. Tem muitas igrejas grandes, evangélicas. Agora, claro, predomina bastante G12, ainda na Colômbia, né? Predomina muito essa questão do G12, de células, tudo que a gente já conhece de G12.
São poucas as mais tradicionais, como a nossa, que não é da linha da prosperidade. A maioria é da linha da prosperidade, mais forte que o Brasil, até, eu acho. Né? São full. No norte, a gente tem liberdade, não há restrição do governo, nada. As pessoas recebem, as pessoas abrem o coração, a gente prega pelas praças, pelas ruas, do jeito que a gente quiser. Agora, tem áreas que chamam zonas vermelhas na Colômbia, que é onde há as guerrilhas, onde os narcotraficantes têm resistência à igreja evangélica, porque os jovens se convertem e saem das drogas, os próprios traficantes deixam o tráfico. A gente tem na nossa igreja gente que era do alto escalão do tráfico, aqui da Colômbia, que se converteu na Igreja Nazarene de Cali, como Félix Vargas, por exemplo. Ferney. Era tudo do alto escalão do tráfico e aceitaram a Jesus. E pastor Adalberto Herrera, que é colombiano, segue fazendo a obra de Deus. Mas existem as áreas vermelhas. Uma delas, na fronteira, na selva amazônica, aí é um desastre. Apedrejam a igreja, ameaçam os pastores, forçam a fechar as igrejas, matam os líderes. Mas isso não passa no norte. Por exemplo, áreas que evitamos, né? Perto das montanhas, porque normalmente nas montanhas estão os laboratórios de drogas. 70% da droga do mundo sai da Colômbia. Então, a gente está falando de toneladas e toneladas de cocaína. Então, onde é que estão esses laboratórios? Os laboratórios normalmente estão nas montanhas. Então, a área perto de montanha a gente não vai. Viagem que a gente chama no Brasil PR, a gente evita para alguns lugares, né? Perto da selva tem as guerrilhas. Então, isso tudo são áreas que a gente, como missionário, tem que evitar, porque não é uma perseguição, como, por exemplo, no Afeganistão, religiosa, é uma perseguição social. Não é perseguição somente contra a igreja evangélica. É contra a ONG também que faça qualquer tipo de trabalho social. Entende? Agora, obviamente, a igreja evangélica ela tem um forte braço social, né, porque não existe instituição no mundo, e quando alguém disser que igreja não serve para nada, você pode falar disso, não existe instituição no mundo, quer seja religiosa ou não, que recuperou mais pessoas do que a igreja evangélica. Não existe. Não existe ONG, não existe... A instituição que mais recuperou famílias, viciados, gente que passava fome, hoje em dia tem um trabalho, foi a igreja. Entende? Então, obviamente, a igreja, por ser tão ativa nessas áreas, ela sofre mais, mas não é uma perseguição exatamente religiosa. E é por isso que no Portas Abertas a gente está em 30º, que é uma pena, porque estava em 47º, subiu para 30º. Então, a perseguição aumentou. Entende? Então, a gente tem algumas áreas assim que a gente evita aqui na a 2h30 aqui da minha casa, tem Santa Marta, que está no meu distrito. Tem umas montanhas enormes, são as maiores montanhas de costa do mundo. Lá tem laboratório de droga, então a gente não pode ir. Entende? Jaci, Júnior, quando que vocês reconheceram assim, esse chamado para ser missionário? Começou com pastoreio, né, por ser pastor? Como que foi esse chamado, assim, vocês reconheceram, não, eu preciso ir para um outro lugar, não é só na cidade onde eu estou. Quando que veio esse chamado, assim, para vocês? Eu era batista e ele era congregacional. O meu chamado foi totalmente sobrenatural, o dele foi totalmente bíblico, e eu vou falar do meu. A mística Jaci. Não, eu escutei o pastor Jerry Potter falar isso da esposa dele, eu achei lindo, aí eu quis fazer isso. Não, ela não é mística. Eu me converti com 17 anos, e quando eu tinha mais ou menos um ano de convertida, aos 18 anos, eu comecei a ter sonhos. Eu via bandeiras, eu sonhava no aeroporto, eu sonhava com malas, e era seguido os sonhos. E eu comecei a orar e perguntar a Deus o que era, e pessoas que às vezes nem me conheciam, dentro e fora da igreja, dentro da igreja me conhecia, mas às vezes fora, e não me conhecia, me diziam, Deus está te chamando para missões. O chamado que Deus tem, eu dizia missões, eu tinha um pouco mais de um ano de converter, eu dizia, o que será? O que faz um missionário?
Então, eu fui sendo discipulada, adorava a escola bíblica dominical, o irmão pastor Tiago, só para saber, eu era rata de escola bíblica. E na escola bíblica eu fui aprendendo sobre a grande comissão, o ID, o amor às vidas, e associado a essas visões, e é o que Deus falava e confirmava, eu fui crescendo no chamado. Comecei no meu bairro, não parava de evangelizar todo domingo de tarde, um sol tremendo. Depois comecei a ir para presídios, fiz muitos anos de trabalho no presídio Aníbal Bruno, não sei se vocês conhecem, mas é gigante, tem uma população carcerária enorme masculina. Também trabalhei no Bom Pastor, em hospitais. Depois comecei a ir para o sertão de Pernambuco, depois para outros estados, e sabendo do meu chamado, eu comecei em Jerusalém, em Judeia, e quando foi em 2005, Deus falou comigo que era hora de ter um projeto de curto prazo para a Argentina. Então, eu senti a voz de Deus dizendo, agora dá o passo para um projeto de curto prazo fora da tua cultura. E Deus providenciou tudo e eu fui. Mas o meu chamado foi assim, foi sonhos, foi profetas mesmo, pessoas que não me conheciam, dizer, Deus te vai levar por muitas nações. E onde eu chegava, era todo lugar, então não tinha dúvida. O meu foi bem diferente, dela foi bem sobrenatural, o meu não. Tem uma missionária, que agora eu esqueci o nome dela, que disse assim, eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Ivanilson, eu não sei se você está aí conectado, Ivanilson com certeza sabe quem é essa jovem, eu não sei se Ivanilson podia abrir o microfone e dizer, se eu não estou enganado, acho que é Sofia Miller. É Sofia Miller, Ivan? Sofia Miller. Sofia Miller. Ivanilson, para quem não sabe, ela está aí com o microfone fechado, foi nossa mentora e líder de missões por muitos, muitos anos, muito do que a gente aprendeu com ela. Mas Ivanilson é uma excelente pessoa para vocês convidarem, tem uma experiência missionária tremenda na África, e se eu fosse vocês, convidaria, em sério. E a gente aprendeu demais com ela, porque ela foi nossa líder por muitos anos. Sofia Miller disse, eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. E parece brincadeira, mas foi assim mesmo. Eu sou formado pelo Seminário Pentecostal do Nordeste, sou formado pelo Seminário Nazaré. E no Seminário Pentecostal, que é um dos melhores seminários de Pernambuco, que tem intenção de formar escritores, eu estava lá para estudar para ser teólogo, não estava para nada. Então, eu estava ali para isso, estava estudando. Mas aí, tendo uma aula em Missões em Atos, eu fiquei surpreso como Deus estava acomodando o mundo para chegar ao Messias. E quando você vai ler Atos, por exemplo, que vê que a igreja do sonho de todo pastor não era a igreja dos sonhos de Deus, você fica impressionado, porque a igreja de Atos tinha unção, tinha palavra poderosa, tinha conversão, milagre, tinha tudo. A igreja saiu de um pouco mais de 120 pessoas para 3.000, depois 5.000 pessoas. E qual é o pastor que não quer essa igreja? Então, todo pastor quer essa igreja, mas quando você vai ver como Deus estava cuidando do mundo para chegar do Messias, Praxis Romana, o grego Poindê, e aquela coisa toda, você fica impressionado porque Deus prepara o Messias, vem, a igreja começa a crescer ao ponto de que encheram Jerusalém da mensagem, ou seja, a igreja, meu irmão, relevante total. Aí vem Deus e estou gostando, não. Faz qual foi? Por que tu tá nessa? Vai, bando a perseguição, mata Estevão e dispersa a igreja toda. Pronto, resolvido o problema. Então, quando eu vejo Deus, vou colocar aqui entre aspas, tá bom? Para não dar margem a polêmica, destruindo aquela igreja, que era a igreja dos meus sonhos, eu digo, cara, Deus não vai negociar o chamado dele por nada. Entender se os planos deles, objetivos. Então, aquilo me impactou a vida, sério. Eu estava assistindo a aula e do nada aquilo caiu, parece que meus olhos foram abertos, assim, desvendados. E eu fiquei, caramba. E depois daquilo ali, aquilo me trouxe uma convicção de que eu deveria ser missionário tão violenta que já fazem mais de 15 anos que a gente tem dedicado nossa vida a missões. Glória a Deus, aleluia. É isso. Amém. Até você falando, até o senhor falando agora,
me fez lembrar, né? Esses dias a gente teve uma palavra aqui também, até para os jovens, né? Hoje em dia, as igrejas de modo geral, elas têm tudo que parece ser bom. Tem Espírito Santo, tem comunhão, né? Tem unção, tem tudo, é uma bênção a igreja, né? Nós somos essa igreja. Mas, infelizmente, às vezes a igreja não quer gerar filhos, né? Gerar filhos espirituais. E é uma coisa, assim, para se pensar, né? A gente está aqui, né? Todos, né? E de fazer discípulos, né? O Senhor diz, né? A grande comissão, todos nós, né? Fazemos parte da grande comissão. E, às vezes, a igreja se preocupa com tantas coisas, né? A comunhão, tá gostoso ali com Deus, mas esquece que tem que gerar filhos, né? Tem que compartilhar o evangelho, seja com a família, com os familiares, seja com os amigos, né? Seja em outra cidade. Então, é uma coisa que nos faz refletir, né? Muito sobre isso, né? Uhum. Não, não podemos desmerecer jamais a importância da igreja local. A igreja local, ela é extremadamente importante, porque ela que envia, ela que sustenta, ela que mora, ela é muito importante. Né? Mas desde a igreja local, a gente tem que seguir pensando, como você disse, em fazer discípulos, tanto onde ela está inserida, quanto além de onde ela está inserida. Eu estava lembrando uma historinha que minha esposa conta muito, que disse que o filhote, né, a mãe camelo, estava com seu filho aí, e aí o vice-filho, como né, tem uma etapa que o filho faz um monte de perguntas, né, para os pais, né, e aí o filhote da mãe camelo estava exatamente nesse tempo, de perguntar sobre tudo. Aí o filhotinho disse, mamãe, por que a gente tem patas tão finas e sem dedo? E tão grande? E aí a mamãe camelo disse assim, não, meu filho, é porque no deserto tem muita areia, então a nossa patinha fina faz com que ela entre fácil nas dunas, na areia, e saia com pouca resistência, e a gente cansa menos em andar no deserto, por causa das nossas patinhas. Aí fez assim, ele disse, que lindo, mamãe. Eu disse, mamãe, por que meus olhos têm cílios tão grandes? Aí a mamãe camelo disse, não, meu filho, é porque no deserto tem muita tempestade de areia. Então, esses cílios grandes fazem com que as areias não entrem nos nossos olhos e machuquem nossos olhinhos. Aí ele disse, que lindo, mamãe. Aí disse assim, mamãe, por que a gente tem essas corcundas tão grandes nas costas? Aí a mamãe camelo diz assim, não, meu filho, é porque no deserto não tem água. Às vezes a gente passa meses sem encontrar poças de água. Então, essas corcundas nos ajudam a armazenar água e a gente pode ficar muitos dias sem tomar água no deserto. Aí o filhote de camelo diz assim, que lindo, que bom, né, mamãe? Ele disse, isso é muito bom. Ele disse, a gente está bem preparado para o deserto, né, mamãe? Aí a mamãe camelo disse, sim, minha filha, a gente está muito preparado para o deserto. Aí o filhote de camelo olha assim para ela e diz, mamãe, se a gente está tão preparado para o deserto, por que a gente está num zoológico? E sabe, isso às vezes é a nossa situação como igreja. A gente tem a palavra que é capaz de transformar o mundo. A gente tem o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A gente tem um Deus que está querendo usar vasos de barro. Ou seja, capacita quem não é, que para que a excelência do poder seja dele. A gente tem uma palavra a palavra de Deus, que é a revelação de que não estamos sós, Deus está conosco, Emmanuel, Deus está conosco. Mas a gente, às vezes, tem tudo isso, estamos tão preparados, mas a gente insiste em estar no zoológico. Insiste em estar no zoológico. Sabe, a gente insiste em ficar preso. Né? Mas, de novo, por favor, não interprete errado. Eu não estou fazendo com isso uma crítica à igreja. Eu estou fazendo uma crítica a nós. Porque quando a gente faz a crítica no plural, a gente perde o senso de responsabilidade. A crítica, ela é no singular. Entende? É para mim. Quando eu falo a igreja tem que ser, eu deveria dizer, eu tenho que ser fazedor de discípulo. Entende?
Porque até isso é um conceito interessante. Eu não sei se o pastor Marco pode até me ajudar. Vê só, quem é o líder na igreja? Normalmente, o líder na igreja é aquele que mais serve, não é isso? Mas deixa eu lhe perguntar, o que mais serve é um líder? Deixa eu lhe dizer, um líder não é o servidor da igreja, o líder é quem tem discípulo. Esse é um líder. Líder tem que ter liderados, então quem tem discípulo é um líder. Entende? Então, nós, vou dizer eu, pastor Júnior, tenho que ser uma melhor versão de mim e tenho que ser um líder, um discipulador. Entende? Não falo mais no plural, eu falo do singular. Eu preciso ser uma melhor versão cristã de mim mesmo. Um melhor missionário, uma melhor pessoa. Entende? Porque Deus me capacitou. Entende? Porque Deus me capacitou para fazer a obra missionária, para conquistar. Porque Deus segue usando o vaso de barro para que ele seja ouvido. Então, é isso. Eu já estou me passando demais. Posso só fazer um comentário? Deve, você é pastor aqui. Acho que essa analogia feita entre zoológico e deserto, ele cabe muito bem realmente no questão igreja, né? Porque você tem igrejas, às vezes, que as pessoas não têm interesse em crescer. Onde a igreja, às vezes, local, você tem pessoas que não querem participar e fazer um movimento de crescimento, né? Porque isso vai exigir trabalho, isso vai exigir você ir para o deserto, né? De você enfrentar as lutas, de você colocar a sua cara para enfrentar às vezes o clima seco da região onde você está por causa da dureza do coração das pessoas, vários fatores, né? Então, muitas vezes você realmente lidar com essa situação. Às vezes as pessoas fecham no seu mundinho, entendem que é aquilo e esquecem de que o plano de Deus é aquilo que ele fez realmente em Jerusalém. Peraí, vocês estão muito acomodados, não é isso que eu quero. Falei que vocês têm que ir em Jerusalém, depois Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, vocês têm que se mexer. Não é só para Jerusalém, né? Então, muitas vezes, eu acho que essa analogia feita é fantástica. É isso mesmo. Até porque nós vivemos, vamos dizer assim, no Egito. Nós fomos tirados dele, mas permanecemos nele. Porque temos que cumprir a grande comissão do Senhor de ir pregar o evangelho. Naturalmente, para nós, esse Egito se tornou um deserto para nós. É um lugar difícil, é um lugar que para nós se tornou, né, naturalmente pesado. E Deus nos dá as ferramentas, todas as condições, como deu para o camelo para poder enfrentar o deserto mesmo na prática, para que a gente possa enfrentar o clima difícil, que é o mundo, para poder justamente pregar o evangelho. Eu posso dizer uma coisa, irmão? Deixa eu dizer uma coisa a vocês, já que a gente está falando de missões. Missões, para vocês que estão aqui, tem que deixar de ser um ministério. A partir de hoje, tem que ser um estilo de vida. Ponto. Você não é missionário porque você recebeu o título. Você é missionário porque você tem um estilo de vida missionário. Porque o campo é o mundo. Ok? Eu não sou missionário. Obviamente, entendo a importância. Porque colocaram a mão na minha cabeça e me consagraram missionário. O título veio depois do ofício. Se você quer primeiro o título antes do ofício, você vai ter um problema. O título ele só veio para respaldar aquilo que eu já fazia. Então, eu não sou missionário porque eu estou na Colômbia, eu sou missionário porque eu aprendi a ter um estilo de vida missionário. Nós fomos para o Brasil para fazer a transição, e Ivanilson está aqui, se eu estiver mentindo, ela pode abrir o microfone e dizer que eu estou mentindo. Mas quando a gente chegou no Brasil, disseram, vocês não têm que se preocupar com a igreja, vocês têm que fazer a transição para ir para a Colômbia, porque existe muita documentação, muita coisa para fazer. Mas quando a gente estava no Brasil, eu disse, eu não deixei de ser missionário, porque eu estou aqui, não. E uma das primeiras coisas que a gente fez foi chamar a MNI, que a líder era Ivanilson, e dizer, olha, vamos fazer uma atividade. Perto de onde eu estou, está cheio de venezuelano, está cheio de estrangeiro aí, a gente podia fazer uma atividade lá. E uma das primeiras coisas que a gente fez foi isso. A outra foi começar um grupo pequeno na nossa casa, e a gente só estava de transição. Entende? Pode perguntar, Ivanilson, se eu estou mentindo. E a gente levou um grupo da nossa igreja lá para essa ONG que estava cheia de venezuelano, e a gente fez corte de cabelo, deu feijoada, fez atividades lúdicas, fez trabalho com crianças, mas não foi porque eu entendi que eu não estava tirando férias de ser missionário. Entende? Porque missões para mim é um estilo de vida, não é um título. O que eu faço aqui, eu já fazia aí, não mudei, não.
eu continuo sendo a mesma pessoa. Entende? Então, missões é isso, irmão. É mais do que um título, é um ofício. O título só vem depois para respaldar aquilo que você já é e já faz. Tá bom? Eu queria dar um conselho. Cada líder tem seu coração, sua visão, sua forma. Mas eu aprendi nos anos, porque a gente também foi líder na igreja, e muitas vezes, eu confesso, eu usava o púlpito para desabafar essas frustrações. Né? Dar cacetada na igreja, dizer que a gente não estava fazendo o que deveria fazer. Eu fiz muitas vezes isso. E não tinha frutos. Seguia o mesmo marasmo. Não sei se vocês já sentiram assim. Você está tentando dar um tratamento de choque na igreja, a igreja ali. Você tem o sonho de que, fazendo esse saculejo, a igreja vai levantar. Muitos vão atender a convocatória, e isso não passava. E aí eu aprendi com os anos que era melhor enfatizar no que Deus estava fazendo. Enfatizar e exaltar as presenças e não as ausências das pessoas. Se um vem te ajudar no projeto missionário que a gente fez, tal pessoa estava, glória a Deus pela sua vida, você também pode fazer parte do que Deus está fazendo. Então, eu aprendi a mudar minha linguagem. Não é o que eu quero dizer aqui, não é não corrigir ou não ministrar a palavra. Eu ministro e às vezes sou super dura também aqui. Eu sou aquela que fala de frente o que tem que falar. Mas eu aprendi que numa caminhada larga com a igreja, uma caminhada longa de ministério, a gente precisa muito mais exaltar as presenças e falar das grandezas do Senhor no ministério que Deus tem nos entregado. E o próprio Espírito Santo vai fazer com que outros digam: uau, Deus está aí, Deus está fazendo, eu também quero fazer parte disso. Orando, apreciando aqueles que têm se levantado, exaltando os que têm se levantado, e, diferente do que eu fiz nos anos, ressaltando as ausências, ou a frieza, ou a apatia. Não. Isso, para mim, hoje em dia, já não faz parte mais do meu discurso de motivação para a igreja. Tudo que eu vou fazer, eu já tomei outro caminho na vida, não é só missões, qualquer outra área. Então, é só como um conselho. Se a gente continuar metendo pau, as pessoas não se levantam. Eu já fiz isso. Então, eu comecei a glorificar a Deus, a exaltar o Senhor e dizer: ó, irmão fulano teve, Cicrano chegou, Beltrano fez isso e viu nessa área. E aí os outros vão se levantando. Isso tem passado aqui também. Amém. Temos uma última pergunta. Qual o desafio da mulher cristã na Colômbia? Tem usos e costumes? Pergunta do pastor Roberto. Desafio da mulher cristã. Eu acho que muito parecido com o Brasil. Como eu falei, as igrejas são avivadas. O Ministério Feminino aqui é até bem mais aberto. É forte, é aberto, tem pastoras também. Não tem muita restrição com a mulher. É forte o Ministério Feminino aqui, né? Mas a gente caminha... são um pouquinho mais sensuais, eu acho, que as brasileiras, as colombianas. Aqui em Barranquilha, mas em Cali, por exemplo, eu passei meses lá no treinamento e eu fiquei chocada com as mulheres da igreja. Uau! Parecia umas Barbie. Mas, falando de ministério feminino aqui é muito bom. Tem muita liberdade, são líderes fortes, pregadoras, evangelistas, eu acho que é um país, dos países que a gente teve, eu acho que é o país com mais liberdade para o Ministério Feminino. É forte, né? Porque são igrejas mais neopentecostais também, né? Então, o pentecostalismo dá muito essa liberdade para o Ministério Feminino. Então, aqui é bem, nesse sentido, é bem mais aberto. E bem mais respeitado. A questão aqui é porque em Barranquilha, que é uma característica de Barranquilha, eles amam o carnaval. Aí, junto com o carnaval, vem a dança, que é típica do carnaval, vem a bebedeira, vem a pouca roupa. Então, as mulheres que se convertem na igreja, a gente está trabalhando essas coisas. Né? De gostar de noitada, de dançar muito, de dançar sensual. Aqui, por exemplo, eu jamais vou a uma classe de zumba. Não gosto, nunca fui, não tenho vontade.
Eles fazem classe ao ar livre, na praça, com as mulheres. Uau, eu somente passo olhando. Sim, mas é legal aqui de trabalhar, a gente tem liberdade. Entendi. Muito obrigada, viu, Jace, Júnior? Obrigada, viu, gente? Cada um que contribuiu com as perguntas. Realmente acho que foram conselhos valiosos também agora, nesses últimos comentários. E o Senhor possa nos usar, né, onde quer que estejamos, né? Seja em oração, né? Seja através das nossas vidas, com as nossas ofertas também, que através das nossas ofertas muitos missionários são financiados, né? Então, que a gente possa continuar, né? Estar sensíveis à voz do Senhor. Para a gente finalizar, gostaria de a gente estar fazendo uma oração, depois a gente vai tirar uma foto final também. E antes da oração, gostaria de compartilhar um versículo que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, no verso 1, que diz assim: Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Amém? Que essa possa ser a nossa oração, né? Que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, né? Através dos nossos irmãos, né? Através dos missionários aos 4 cantos dessa terra, né? Que Deus possa continuar usando em nome de Jesus, né? Que possa usar a igreja, possa nos usar, né? Para ser canal de bênção através das nossas orações, em nome de Jesus. Amém? Uma pergunta nós, assim, do Distrito Paulistano, né, para contribuir com vocês, Jace Júnior, seria através do Pix mesmo, de missões globais? Sim, tem 2 formas, ou o link de missões globais, que é da sede, ou o Pix da Igreja do Nazareno no Brasil. Né? Aí fala com o Daniel Lima, ele consegue facilitar isso. Certo, eu vou estar compartilhando com vocês. Então, eu vou compartilhar aqui a tela rapidinho, antes da gente orar, né, que a gente tem o site da Nazareno do Brasil, né, nazarenobrasil.com.br/missionários. Então, aqui a gente tem, nesse site, todos os missionários brasileiros, né, então, uma forma também de cada pessoa estar contribuindo, aqui através do cartão de crédito, né, então, aqui, ó, tem aqui, José Rodrigues Júnior, só clicar também, colocar a quantia. Aqui é o cartão, né? Por ser cartão, acaba descontando uma taxinha do cartão. Então, pelo Pix, acaba sendo até mais vantajoso, né? E a gente tem agora também o Instagram da Emini Paulistano, né? Se vocês não seguem ainda, estejam curtindo lá, porque a gente sempre coloca também novidades. A gente acaba colocando sobre os missionários, o Pix do missionário também, né, para estar ofertando, e tem o Facebook também do Emini Distrito Paulistano. Então, uma oportunidade também de estar interagindo, né, e conhecendo um pouquinho mais os missionários. Amém, gente? Vamos estar orando, então, que o Senhor continue usando a vida de vocês, Jace Júnior, em nome de Jesus. Gostaria de pedir para o pastor Roberto fazer uma oração por vocês. Tem como liberar o microfone aí, pastor? Vamos ver. Pastor Roberto, tem como? Se não tiver, não tem problema. E aí, depois, também vou pedir, Jace Júnior, para vocês fazerem uma oração, né? Por todos que estão aqui, por todos que irão assistir também, né? Esse bate-papo, para que o Senhor desperte os corações, né? Que o Brasil possa ser país, né, que envie muitos missionários, né, que apoiem muitos missionários também, em nome de Jesus. Pastor Roberto não vai poder. Pastor Marcos, o senhor poderia fazer uma oração para esse casal? Amém, glória Amém. a Deus. Vamos orar, sim. Vamos lá. Ó Deus, é precioso demais, Senhor. Nós podemos ouvir testemunhos, ensinamentos, né, destes que estão no campo, labutando, trabalhando, perseverando em viver a vontade do Senhor. A Tua palavra nos ensina, ó Deus, que feliz é o homem que confia em Ti,
que se refugia no Senhor. E esta família, Senhor, aqui é representada, o Júnior, a Jace, meus filhos, têm vivido isso, têm se refugiado em Ti a cada dia, Senhor Deus, perseverando no Senhor, na Sua vontade. E por isso, Deus, nós podemos ver os testemunhos que eles estão compartilhando conosco, porque no coração deles há um desejo verdadeiro de estar no centro da vontade do Senhor. E quando se está no centro da Tua vontade, então é certo que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Ti. Te agradecemos por essas vidas e oramos que o Senhor abençoe, continue a abençoar a jornada deles em Barranquilha, que o Senhor continue a abençoar, ó Deus, a jornada deles na educação, meu Deus, das filhas. Espírito Santo, pedimos graça, pedimos também que o poder de Deus continue a se manifestar nesses lugares e que eles continuem prosperando no reino, Senhor Deus, através de almas, vidas, que vão sendo, meu Deus, alcançadas para louvor da Tua glória. Senhor, os entregamos nas Tuas mãos e oramos a Ti agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amado Senhor Jesus, o Senhor das missões, o Senhor que chama, o Senhor que capacita cada coração, cada um de nós como um exército, em lugares estratégicos, com funções diferentes, mas com o mesmo objetivo, Senhor. Ganhar vidas para Ti, ó Deus, como disse a Tua filha Verônica, gerar outros filhos, Senhor. Meu Deus, que onde estemos plantados, que o nosso coração queime e arda por vida, Senhor. Deste mundo já sabíamos e agora a convicção aumentou na pandemia. Nós não levaremos nada, Senhor, desse mundo, mas as vidas são tesouros eternos, Senhor. As vidas que aceitarem a Ti, essas irão conosco para a eternidade. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, usa-nos. Estamos aqui nessa noite, Deus, em diferentes igrejas, diferentes congregações e até países, diferentes chamados, mas com o mesmo objetivo, Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor, através das nossas vidas. Glorifica o Teu nome através de cada líder representado aqui, de MNI, Senhor. Pai amado, dá-lhes força, Deus, para seguir em frente, olhando somente para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, levanta obreiros, Senhor. Toca o coração da Tua igreja, Pai. Aviva a Tua obra no meio dos anos, ó Deus. Queremos que a igreja brasileira, a igreja paulistana, se levante como uma tocha nessa geração, brilhando, ó Deus. E aqueles que têm um chamado transcultural, o Teu Espírito Santo, como foi na nossa vida, vai falar e vai mostrar o caminho a seguir, Senhor. Tua palavra diz que enquanto a igreja de Atos orava, servia, amava o Senhor com todas as suas forças, o Teu Espírito separou a Paulo e a Barnabé para a obra que o Senhor nos estava chamando. Obrigado pelo Distrito Paulistano, Senhor. Obrigado por cada pastor, por cada líder, por cada homem, por cada mulher que tem segurado as cordas, Senhor, da evangelização mundial, através da intercessão, da oferta, do ir, do apoiado, de uma mensagem aos missionários. Esse distrito, ó Deus, é maravilhoso. E tem cuidado das nossas vidas de uma maneira super especial, Deus, como nunca antes. E eu te louvo, Senhor, pela vida de Verônica e por cada líder aqui representado. Que o Senhor faça prosperar a obra de suas mãos. Em nome de Jesus, Senhor, oramos. Amém e amém. Queridos, a gente está voltando para o Brasil em dezembro. Passagem já comprada. Dia 11 de dezembro, a gente está baixando aí no Aeroporto Internacional dos Guararapes, em Recife. A gente pede... Estaremos esperando. Essa outra já estava hoje buscando qual é o voo, que hora chega. Quero chocolate e flores
no aeroporto, não é brincadeira, é minha líder. A gente está voltando, orem por nós, não é férias, a gente sabe, é o giro missionário para dar testemunho. A gente não... Se a gente for em São Paulo, a gente está aqui à disposição, tá bom, de vocês. Que o Senhor Jesus abençoe, foi um prazer, tem sido um prazer. Já faz poucos meses que a gente começou esse contato e a gente está muito agradecido à vida de vocês. Amém. Quem sabe a gente consiga, né, organizar uma agenda aqui, né, pessoal? Para vocês virem aqui para São Paulo, em nome de Jesus. Filho de pastores, olha aí. Ó, que bênção. Deus. Glória a Deus. Gente, eu quero agradecer a participação de todos, tá? Gente, olha, eu tenho dificuldade com hora, eu vou melhorando, mas é que a gente vai conversando, vai havendo um fluir ali do Espírito, né, de conversando, e o Senhor vai falando com a gente, então a gente tem que dar liberdade também, né? Mas agradeço a cada um que ficou até agora. Eu gostaria de tirar uma foto, quem puder ativar as câmeras, né? Agradeço cada pastor que participou, pastor Edésio também, que esteve presente conosco, muito obrigada. Cada líder aí, cada membro aí das Peraí, vem igrejas. rapidinho. Glória a Deus. Peguei o Globo aqui. Aí, deixa eu preparar Desculpa, aqui. mas hoje eu não posso revelar minha beleza para vocês. Ah, Ivanilzes, não acredito. Na próxima, Amei. Todo mundo aí preparado? 1, 2, 3. Sorriam. Mais uma para a gente garantir, né? Porque vai que alguém ficou com o olho fechado. X. Amém, gente. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigada, Jace, pastor Júnior, pastor João Milésio. Obrigada pela participação, viu? Deus abençoe grandemente cada um. Uma ótima noite e Deus abençoe a semana de vocês. Obrigada, Tchau, gente. fica na Tchau. paz. Deus Boa noite. abençoe a todos. amém. Graça, com Deus. paz, Fique na paz, beijos Deus e abençoe a bênção para todos. todos. Tchau, Deus abençoe. Tchau. Boa Até a noite. próxima. Amém. Tchau, gente.